Graça e paz, eu sou o pastor Fábio Ferreira e este é o canal Bíblia Simples. Então eu peço a você que entre no nosso canal, observe com cuidado os conteúdos que nós temos postado e se lhe acrescentar algum conhecimento, alguma graça, favor, entendimento da parte do nosso Deus, aí eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e nos ajude a compartilhar a palavra do nosso Deus com o máximo de pessoas possível. Amém? Que Deus lhe abençoe neste sentido, se você assim estiver nos ajudando também a propagar a palavra do Senhor. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas e esse é o nosso terceiro vídeo nesse sentido, no estudo desta carta. E nós estamos no capítulo de número 1 e hoje nós vamos estudar o versículo 6 e o 7. E para isso eu gostaria de ler com você estes versículos. Está escrito assim, Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então eu quero chamar a sua atenção nesses versículos para três coisas importantes. A primeira coisa importante é para o que nós fomos chamados. Esse texto nos ensina que nós fomos chamados para a graça de Cristo. Então você não foi chamado para outra coisa. Você não foi chamado para viver pela lei de Moisés. Você não foi chamado para viver pela a doutrina ou os dogmas de uma religião, qualquer que seja a religião. Você foi chamado para a graça de Cristo. E para isso, a Escritura, ela nos mostra em vários lugares, ela assevera em vários textos essa verdade. Eu gostaria de citar alguns para a nossa reflexão. Por exemplo, João, Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 17. Está escrito que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Isto quer dizer, Jesus, o nosso Senhor, o Filho de Deus, veio a esta terra trazer a graça. Um outro texto que eu gostaria também de citar, Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, mas é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então você vai ver nesses textos e em muitos outros textos, como por exemplo Romanos capítulo 6, versículo 23, que também é muito conhecido: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, essa é a primeira verdade que nós aprendemos nesse texto. Nós fomos chamados para a graça de Cristo. Portanto, se nós de fato quisermos aceitar e viver o chamado de Deus, toda a nossa comunhão com Ele deve estar baseada na graça do Senhor. E o que é esta graça? Esta graça é um favor imerecido. E que favor imerecido é este? O favor imerecido é aquele que está descrito no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53, o versículo de número 4, quando ele diz: verdadeiramente
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores sobre si. E nós considerávamos ele como aflito de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então essa graça consiste em que o nosso Deus, que nos amou, como diz o texto central, o texto áureo da Bíblia, João 3,16, que nos amou de tal maneira, ele enviou o seu Filho. Ele deu ao seu Filho um corpo. Como diz o Evangelho de João, capítulo 1, que o Verbo se fez carne. E neste corpo, o Senhor Jesus carregou sobre ele todo o nosso castigo, toda a nossa culpa, todas as nossas mazelas, todas as consequências do nosso pecado, consequências tais que nós iríamos sofrer eternamente. Tudo isso foi lançado sobre ele. Quando eu digo consequência, não quer dizer que se nós pecarmos não haverá punições para o nosso pecado. Não é isso. Mas eu estou me referindo porque tudo neste mundo que nós conhecemos, que é corrompido, foi corrompido por causa do pecado. E ali Jesus levou toda aquela consequência para que um dia, quando ele vier nos buscar e restaurar todas as coisas, tudo então seja restaurado e volte ao estado de perfeição, como assim Deus predestinou para que tudo fosse perfeito na sua presença. Então, nós fomos chamados para a graça. Essa é a primeira verdade. Segunda verdade que nós aprendemos nessa passagem é o perigo de ser mudado de ideia, o perigo de ser volúvel. A igreja da Galácia tinha depressa, o apóstolo Paulo diz, depressa, ou seja, em pouco tempo, passado do evangelho da graça para outra coisa. Eles tinham mudado de ideia, eles tinham mudado de concepção, eles tinham mudado de fé, e agora eles estavam acreditando em outra coisa. Agora eles estavam baseando a sua vida em outra coisa que não era a graça de Cristo. Então, irmãos, quando a palavra nos manda vigiar, às vezes nós temos o entendimento de que essa vigilância tem que ser somente contra o nosso adversário e somente contra as tentações, os pecados, e isso de fato é bíblico. Temos que vigiar contra o inimigo, contra o pecado, contra tudo isso. Mas temos que ter também uma outra espécie de vigilância. E essa vigilância é para não mudar de ideia. Ou, como diz a Bíblia, para não cair da graça. Para não ultrajar a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o interessante é que o Senhor Jesus, Mateus capítulo 7, ele nos faz essa advertência, ele nos manda ter cautela. Cautela é uma palavra que está ligada ao cuidado, portanto ligado à vigilância. E qual é a razão que o Senhor Jesus nos manda ter cautela? Ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vocês vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E foi isso que aconteceu com a igreja da Galácia. Os mestres, os falsos mestres judaizantes, ou seja, praticantes da religião chamada judaísmo, eles vieram até a igreja da Galácia. E eles vieram para perturbar a igreja.
Mas perturbar de que maneira? Perturbar fisicamente, perturbar... Não, eles vieram para perturbar espiritualmente. Eles vieram para transtornar o Evangelho. Então, essa é exatamente a terceira verdade que nós queremos trazer ao seu entendimento nesta meditação dessa passagem bíblica. É que existe um grupo de pessoas que tem uma função específica na terra. E essa função deles é uma função que de certo modo é maligna, porque a função deles é transtornar o Evangelho de Cristo. E eles, para isso, eles não vêm, logicamente, vestidos com a aparência demoníaca. Não, eles vêm vestidos, Jesus disse, com pele de ovelha. Mas interiormente eles são lobos devoradores. Então nós temos que atentar para isso. Até porque a Bíblia, ela nos mostra alguns conceitos, alguns títulos que ela chama esse tipo de pessoas. O Senhor Jesus chamou, como nós já lembramos, Mateus capítulo 7, de falsos profetas. O apóstolo Paulo traz outros títulos para essas pessoas. Ele chama também essas pessoas de falsos mestres. Por quê? Porque eles trazem falsos ensinamentos. Eles chamam também essas pessoas de obreiros fraudulentos. Porque obreiro vem da prática da obra e fraudulento vem de fraude. Ou seja, eles se introduzem dentro do rebanho de Cristo na posição de obreiros. E na verdade são obreiros da fraude. Ou seja, são obreiros de uma falsificação do Evangelho. E nós temos visto que nos nossos dias isso está em plena aplicação. De maneira tão tremenda e terrível que milhares de cristãos não têm se apercebido do que está acontecendo. Porque essa perturbação, esse transtorno, esses lobos vestidos de pele de ovelha, eles têm chegado até nós com várias facetas, ou seja, várias faces do engano, disfarçados de várias maneiras. E nós temos visto que nos nossos dias não são poucos os obreiros, são muitos aqueles que têm trabalhado para tirar a igreja do seu entendimento verdadeiro, o entendimento bíblico e a dependência da graça de Cristo. E essas facetas têm chegado até nós, como, por exemplo, o materialismo, que está tão bem definido no chamado Evangelho da Prosperidade. Aquele que vem chamando os cristãos e dizendo que eles não podem sofrer nada aqui nesta terra, que Deus é obrigado a nos enriquecer materialmente, que temos que ser ricos, que não vamos passar por nenhum sofrimento, por nenhuma tribulação, nos ensinando a colocar Deus na parede, as orações deterministas, Deus é obrigado a fazer. Se Ele é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, então Ele tem que enriquecer a nós. Essa é uma das facetas do engano, chamado de Evangelho da Prosperidade. E muitas outras existem, como, por exemplo, aquele movimento que está trazendo de volta a obrigatoriedade da guarda da lei de Moisés para a salvação. Se você, inclusive esse assunto é a discussão central da carta aos Gálatas, que nós vamos ver mais tarde em outros áudios. Então, muito se tem dito nos nossos dias. Se você comer isso, você está condenado. Se você não guardar isso, você está. Se você não guardar este dia ou aquele outro dia, se você comer carne de determinado animal, se não comer, tem se tratado de forma grande isso dos nossos dias, especialmente no nosso país, no Brasil, onde nós vivemos. Então, queridos, nós temos que
ter muita atenção nessas verdades que aprendemos aqui. Primeiro, fomos chamados unicamente para a graça do Senhor Jesus Cristo. Segundo, temos que aprender com o exemplo da igreja da Galácia, para não mudarmos de entendimento, não sermos pessoas volúveis. E o apóstolo Paulo, ele descreve muito bem isso em outra carta sua. Ele descreve isso numa linguagem muito objetiva para a nossa vida. Ele diz que nós não devemos ser como meninos inconstantes, levados ao redor por qualquer vento de doutrina. Ou seja, uma igreja infantil que qualquer doutrina que chegue até os seus ouvidos, aos seus olhos, ela se deixa influenciar. Nós não podemos cometer o mesmo erro que a igreja da Galácia cometeu. Nós temos que firmar os nossos pés na doutrina da graça, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a terceira e última verdade que aprendemos nesta meditação, nesta rápida reflexão, é que esses obreiros que são chamados obreiros fraudulentos, que são chamados de falsos mestres e falsos profetas, eles têm uma intenção definida em suas mentes, em seus corações, que é transtornar o Evangelho de Cristo. Pelo menos, é claro que nós temos que ser justos, que existem pessoas que, por ignorância, até com um bom coração estão fazendo isso. Mas pelo menos nós temos que entender que o nosso inimigo tem esse intento, ele tem essa clara intenção de transtornar o Evangelho de Cristo e, portanto, derrubar a igreja do entendimento verdadeiro, que é o nosso verdadeiro chamado. Fomos chamados para a graça de Cristo. Então, que nós tenhamos consciência que fomos chamados para essa graça, tenhamos consciência que o exemplo da igreja da Galácia está aqui para nossa edificação, para que não caiamos também dessa graça, e tenhamos consciência que nem todos aqueles que se dizem obreiros de Cristo, nem todos aqueles que estão vestidos em pele de ovelha são verdadeiros obreiros. Para isso, eu finalizo esta reflexão, deixando para nós o exemplo dos cristãos bereanos, que estão citados no livro de Atos dos Apóstolos, que enquanto o apóstolo Paulo pregava a palavra para eles, eles conferiam cada detalhe nos manuscritos que havia naquela época, porque eles não se deixavam levar facilmente do seu entendimento. Então, venhamos eu e você cumprir o conselho da palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5 da sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz: examinai tudo, mas só retenha o que é bom. Que Deus abençoe a todos vocês. Esse foi o nosso Bíblia Simples de hoje. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu peço que você deixe o seu like, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possível, para que nós estejamos juntos, levando assim a palavra de Deus ao máximo de pessoas que nós pudermos, em nome de Jesus.